particular, né? Palestrante, consultora e comentarista de televisão, faz pesquisas ligadas a relacionamentos afetivos, familiares, ao imaginário simbólico, as motivações inconscientes e o estudo da busca por transcendência e espiritualidade. Atuou como consultora e comentarista nos programas da Rede Globo Encontro com Fátima Bernardes e Mais Você, tratando de temas variados ligados à psicologia e ao cotidiano, com linguagem acessível e orientações práticas para o grande público. Coordena o Centro Jungiano, que hoje é uma clínica e escola de psicologia analítica que dá formação a novos analistas, com enfoque no desenvolvimento da psicologia analítica luminosa. Né? Participou do roteiro e apresentação de 2 documentários, A Visão do Xamã, a respeito do conhecimento espiritual do povo indígena Prarô, e A Face Oculta das Drogas, onde entrevista 6 pessoas que se livraram de vícios das drogas. Então, assim, com certeza, esse currículo diz só de uma parcela muito pequena de quem você é, do seu trabalho, né, da sua trajetória. Então, para a gente é uma alegria poder contar com você. Eu já agradeço desde já novamente e faça as honras aí, pode falar para a gente o que você veio a falar. Antes de tudo, boa noite a todos. Gratidão pelo convite, né? Nem sempre a gente pode comparecer, aceitar todos, mas eu fiquei contente, consegui esse aqui. Eu dou uma prioridade, né? Quando tem pessoas que têm um desejo de estudar psicologia analítica, né? Realmente, hoje em dia, né, vem sendo muito mais difundida, mas ainda não é um estudo fácil, né, de você conseguir. Ser autodidata também não é a coisa mais simples da face da Terra, você precisa ter algumas chaves para desvendar as obras, né? E nas faculdades, como a gente bem sabe, vocês devem saber, eu imagino, né, que a maior parte do público seja de estudantes de psicologia ou muito interessados no assunto, mas quem for estudante de psicologia sabe que existem pouquíssimas cadeiras, né, que oferecem a psicologia junguiana, e quem, né, tem afinidade com o tema se sente assim um pouco órfão e precisa por fora, né, complementar, conseguir se encontrar, né, para poder fazer seu próprio caminho dentro daquela convicção. E muitas vezes a pessoa entra na universidade, né, com uma simpatia por Jung, mas lá de tanto não ver, acaba escolhendo outra coisa porque aquilo nem lhe foi oferecido, e a pessoa também se forma, trabalha, tem uma convicção até que, né, o globo gire de novo e ela consiga uma oportunidade, né, de dizer, nossa, era isso aqui que me faltava, mas por que não deram na universidade? Bom, porque não deram na universidade, é porque nós ainda estamos num momento, né, de transição de paradigma, né, como alguns de vocês já devem ter observado, mas ainda é um momento de transição onde, né, a psicologia junguiana ela começa a ter mais espaço, mas ainda é uma construção, porque o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento, né, da ciência, como um todo, não é tão rápido quanto, né, nós desejaríamos. A gente tem que ter uma certa paciência. Mas eu já confesso para vocês, eu acho que eu tenho aqui mais idade do que muitos de vocês, que já está bem melhor do que quando eu era estudante. Porque quando eu era estudante, realmente, assim, vai o quê? Uns 30 anos, o negócio já era muito complicado, né? Mas eu venho também vendo, né, que os alunos eles vêm chegando com uma receptividade muito maior do que havia antes, né, para essa ideia. Então, realmente, uma era de aquário, né, uma geração de 2000 para cá, e eu sinto, né, de uma forma muito contundente em sala de aula, essa receptividade aumentando cada vez mais. Algumas pessoas querendo só assim, se aproximar um pouco, mas muitas pessoas querendo profundidade, com capacidade de ter profundidade, né? Porque Jung às vezes assusta, não vou dizer que não, né? Seria uma mentira, porque ele é de uma profundidade assim impressionante. Então, realmente, tem gente que tem fôlego para ir até certo ponto, não tem importância, a gente vai até onde dá, mas assim, é um mergulho e chega uma hora que assusta, né? Porque você não vira um analista junguiano, assim, ou realmente entra em contato com a obra, mas principalmente ser um clínico, se você não mergulha junto ali, né? Você não tem uma técnica para se esconder, você tem direcionamentos, você tem maneiras de pensar, mas realmente entrar ali com profundidade, você vai com você mesmo primeiro, porque, como ele mesmo diz, né? Se a pessoa não sabe, né? Não sabe tecnicamente mesmo, e não sabe dela, não fez a transformação nela, ela não pode levar ninguém.
E esse é o grande desafio, né, de ser um analista junguiano. O primeiríssimo laboratório é a gente, olha aqui, laboratório, não para nunca mesmo. Então, isso muitas vezes faz com que sejam assim, pessoas específicas que vão realmente querer, gostar e se interessar. E outras pessoas se interessam porque são ideias fascinantes, né? Por conta da arte, por conta da literatura, da religião. Então, várias outras pessoas que não têm a intenção de serem psicólogos clínicos estudam Jung, porque Jung é vida, né? Ele perpassa por um novo paradigma, uma nova maneira da gente ver a vida. E isso muito me encanta, sempre me encantou. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar, né? Ter essa oportunidade de poder transmitir alguma coisa do que eu já trabalhei. E isso me alegra bastante, né? Ouvir as perguntas, debater, e me faz crescer. Por que eu adoro ensinar? Porque toda vez que a gente ensina, a gente aprende mais. Pelo menos eu aproveito. Aí meus alunos, até na minha casa, dizem assim, mas você já não sabe isso? Por que você está pegando esses livros de novo? Eu falei assim, porque sempre tem alguma coisa que eu posso melhorar. Se eu não tiver uma aula, que eu posso querer dar uma aula melhor do que a outra que eu dei, eu vou estagnar. Não posso estagnar. E aí eu, né, nisso cresço. Então é bom para mim, né? Não é só porque eu sou uma alma maravilhosa, estou espalhando conhecimento, porque isso faz com que eu cresça. E eu gosto de contato com gente e assim por diante. Bom, depois de ter, né, dado essa introdução, deixa eu perguntar só uma coisa. André, meu caro, que assunto é esse que as pessoas não gostam de falar que eu vou falar? Posso saber qual é? Assim, se você falou de pandemia ou de alquimia? O que é que os outros não falam que eu vim aqui para falar? Não é nem que não é nem que as pessoas não gostam, é que, na verdade, é um assunto que a gente vê que é mais aprofundado, né? Então, poucas pessoas é que realmente conseguem, assim, falar com propriedade, entende? Então, por isso que a gente está achando realmente uma oportunidade honrosa. E é relacionado à alquimia. Ah, tá. Se você não vai, essa professora doida, a gente quer ver só o que ela vai falar. Vamos lá. Não é um terreno proibido, é um terreno maravilhoso. Pantanais que estamos doidos para conhecer. Agora já divulgamos o flyer, agora vai. Deixa eu falar para vocês, né? Falando sério agora, sim. Mas eu estava falando sério antes também. A alquimia me encanta, sempre me encantou, né? Eu acho que é o trecho de Jung que assusta muita gente, que tem gente que diz até que ele ficou surtado quando começou a gostar de alquimia. Quando eu, né, fui estudando Jung e cheguei realmente assim, na alquimia, nossa, eu falei assim, gente, que máximo, é isso, né? E confiei nele, porque a gente sabe a gente sabe é ótimo, né? Talvez alguns de vocês saibam, né, que essa grande construção que foi dentro, nossa, tanto assunto, né, que foi dentro de uma crise, né, criativa que ele teve, tudo bem, ele quase morreu, mas, né, saiu o Livro Vermelho, e o Livro Vermelho, né, como ele próprio coloca, né, como se fosse assim, uma erupção numa lava, né, e nessa lava ele plantou e erigiu tudo, né, que ele tem, que a gente pode chamar do pensamento junguiano, porque ele não gostava da palavra teoria, e ele continuou por muitos anos, e quando ele encontrou a alquimia, ele viu que ele não precisava mais continuar o Livro Vermelho, porque a alquimia já trazia toda a simbologia que ele antes achava que era um experimento único só dele, por um lado sim, mas que haviam outras pessoas que haviam acessado os mesmíssimos conteúdos, e ele acreditou que ali era um grande campo, e realmente foi, e ele dedicou assim, um número imenso, né, das obras dele. A gente é porque está desfalcado, eu fui pegando, mas assim, são volumes grossos, assim, muito significativos, que ele fala, né, sobre alquimia, né, psicologia alquimista, os alquímicos, e 3 grandes volumes, né, de Mysterium Conjunctionis, e o restante também, que está espalhado em cartas, né, e vários outros momentos da obra dele, principalmente de um Jung mais velho, porque ele vem encontrar a alquimia quando ele pega o manuscrito, né, que alguns devem conhecer, do Segredo da Flor de Ouro, que fala do processo alquímico chinês. E aí ele tinha, assim, ele conhecia já, né, alguns manuscritos alquímicos europeus, porém ele olhava aquilo, gente, e assim, me deu um alívio quando ele falou que olhou aquilo e não entendeu nada. Quando ele entrou em contato pela primeira vez, ele falou assim, mas que coisa, mas tem sentido, e deixou lá. Porque realmente, quando eu fui olhar, eu olhei assim e falei, mas o que é isso? E uma das coisas mais incríveis é que quando a gente entra em contato com as imagens, né, da alquimia, e elas fazem isso de propósito, elas mexem alguma coisa aqui dentro.
Não sei quantos de vocês já teve assim, a oportunidade, né, de pesquisar, mesmo que online, ou ter, as imagens, elas são perturbadoras. E perturbadoras no sentido bom, porque te levam para algum lugar. Você olha, aquilo ali mexe de alguma forma, né? Aquilo tem uma força viva, arquetípica, e mexe tanto que chega a incomodar. Né? Então, você sente que ali tem alguma coisa muito profunda. E depois ele percebeu, né, que realmente a alquimia falava com ele, e aí ele se dedicou à alquimia ocidental, né, dando assim um grande resumo, porque talvez alguns aqui tenham só ouvido falar assim, muito en passant, porque, né, o Jung gosta de alquimia, trabalhava com alquimia, mas nem conseguiu entender ainda, né, como foi o processo dele chegar. Então, a alquimia é um estudo do Jung maduro. Isso aqui é muito fascinante, né? Porque esse Jung maduro, ele tem toda a produção do aprendizado de uma vida. Não só de uma vida academicamente falando, né? Todo o acúmulo de conhecimentos, né? Eu fico pensando se ele dormia. Até hoje eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque como pode, né? Pegar uma nota de rodapé ali, se eu tiver que pegar tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, está de brincadeira com a minha cara. Ele leu isso tudo só para essa página? Aí a gente vai olhar assim, respira e vai, né? Mas, e com a alquimia, então, é qualquer outra coisa, né? Ele e a Marie-Louise Monfrance, que realmente foi uma pessoa que continuou, não só continuou, como foi a grande parceira dele, né, de busca por manuscritos alquímicos, etc., até a morte dele, né? Ela foi uma grande colaboradora, foi Marie-Louise Monfrance. Então, as obras dela também são fascinantes, né? E as de rodapé também são fascinantes. Assim, metade do livro é referência, meu Deus, realmente. Mas a gente vai também, né? E parece que é uma coisa muito obscura. Talvez seja. Mas eu vou trazer aqui para vocês um recorte, justamente também como uma chave para a gente poder conseguir, assim, levantar um pouquinho aquele véu, né? Um pouquinho aquele véu de Isis, assim, para dar uma olhada no que isso pode significar, no que isso fala conosco. Porque só as imagens e os vocabulários são muito cifrados. Tá? Então, você tem que ter alguma compreensão para poder entender o que aquilo ali está trazendo, mas tem um cerne, né? Tem uma alma que a alquimia traz e que fala conosco e que fala com os dias de hoje. Você assim, nossa, né? A Tatiana vai pegar um tema que é alquimia, né? Um tema tão arcaico, e vai trazer aqui para falar da Covid, entendeu? Desse momento que a gente está vivendo. Vou sim, justamente para poder dizer para vocês que é um processo contínuo, né? Que não é arcaico no sentido de que passou, ele é arquetípico, ou seja, ele subjaz todos os movimentos, né, dos seres humanos, e a gente, né, fala de uma referência de uma alquimia ocidental medieval, que o Jung pega dessa tradição, porém, né, quase todas as referências elas vão apontar para o início da alquimia para muito antes de Cristo, né? Vão apontar a alquimia da terra de Quem, do Egito, né? Com uma ciência que era praticada lá e que depois ela veio a se juntar com a filosofia grega e veio dar nisso que a gente mais ou menos conhece nos dias de hoje, né? Porque dizer que conhece, né, seria muita arrogância. E isso fala de processos que são da alma humana, arquetípicos. E tudo que é arquetípico é atemporal. E eles são muito básicos, porque a alquimia ela fala do que você está fazendo aqui. Né? Vou ter que fazer um recorte, vou dizer de onde vem o recorte. Né? Vou utilizar para vocês aqui os processos alquímicos, eles podem chegar até 5. Eu vou usar os 3 processos, né, principais. O próprio Jung falou que, né, embora ele goste muito do número 4, alguns de vocês sabem, mas que os processos principais, né, conhecidos na alquimia, eles vão ser a nigredo, o albedo e o rubedo. Tá? E dentro desses 3 processos principais, a gente já vai conseguir fazer uma trajetória na qual eu vou trazer um pouco de linguagem alquímica, um paralelo com aquilo que nós estamos passando enquanto coletividade, mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente vive e revive esse processo com mais ou com menor intensidade, dependendo do grau de consciência que cada um vai ter, várias e várias vezes durante a nossa existência, durante a nossa vida, né? Então, vamos lá. Isso vai ter um paralelo também muito grande com o mito da Fênix, que não é à toa, que aparece muitas e muitas vezes também
nos manuscritos alquímicos, né? Porque essa história, o mito da fênix, ele é um mito alquímico também de transformação. Então, quem eram esses alquimistas, né? Quando a gente vai falar da alquimia, é sabido que ela é uma mãe da química, né? Da química, né? Experimental, como a gente conhece, etc. Porém, é esse ramo apenas experimental, é como se fosse apartada da questão psicológico, filosófica, espiritual, que a alquimia realmente, né, guarda dentro de si, que eram esses grandes homens sábios. Quem é que praticava a alquimia tradicionalmente? Não eram homens separados, eu sou físico, você é químico, tá? Eram pessoas, né, você tinha aquela noção dos homens sábios. Os homens sábios, eles entendiam de tudo, de matemática, de filosofia, de química. Então, ali, né, você procurava fazer esse experimento que para a gente parece, né, nós somos assim ainda filhotes, né, dessa separação cartesiana, então nem sempre é fácil para a gente pensar que tudo isso, na verdade, é uma coisa só, porque a gente está vivendo um momento de separação. Mas é um processo, né? Estamos vivendo um momento de separação e ansiando novamente por uma união. Dito isso, eis uma máxima alquímica que coordena todo o processo de tudo quanto há. Dissolve e coagula. Dissolve e coagula, dissolve e coagula, dissolve, coagula, dissolve, coagula infinitamente, né? Esse é um processo de viver. O que é o dissolve e coagula? Justamente, né? Você dissolve, você primeiro separa aquilo que é inteiro, né? Você precisa colocar em partes. Vê bem como uma análise também não pode funcionar assim. Você coloca aquilo em partes. Depois que você coloca aquilo em partes, você vai juntar aquilo em uma forma completamente nova. E quando você juntar isso nessa forma completamente nova, aquilo que não serve mais, porque sempre vai ter uma sobra, porque depuração fala de algo que vai sobrar. Você vai depurando qualquer coisa, significa que alguma sobra ela vai ter. Então, a depuração é justamente você transformar essa matéria, ou seja lá o que for, em algo mais puro. Toda vez que você transforma em algo mais puro, sobra algo. E se eu digo que eu preciso sempre fazer uma depuração, eu estou dizendo, trabalho com matéria impura. A minha matéria principal, ela vai ser uma matéria impura, que vai precisar de um trabalho, que vai precisar da grande obra, que tem que ser feita na paciência, né? O alquimista, ele é o paciente, da paciência, para que esse processo ele seja estável. Porque se ele não for feito com calma, com paciência e estabilidade, vocês procurarem na internet vão ter, né, algumas imagens do alquimista no laboratório que explode. Então, quando o experimento, quando o trabalho, quando a obra não é feita, né, ou a arte, né, eles se chamavam de artistas no sentido, né, de fazer a grande arte, não ia pelas vias corretas ou deixava entrar a pressa, né, uma vaidade, aquilo explodia. Dessa forma, o processo de você fazer, né, o experimento em si faz com que haja também uma depuração no ser humano. Essa é a ideia de Jung. Voltando a esses alquimistas eram homens que tinham a noção do sagrado. Um alquimista não tinha como ser materialista. Não dá, porque ele justamente via a matéria, ele via a vida do ser humano, isso que nós estamos fazendo aqui, como um grande experimento de depuração. O que nós fazemos vivendo é justamente isso, nos depurarmos. Então, já parte do princípio de que existe a instância espiritual, né? Essa instância da alma, ou mental, psicológica, e a instância física. E que o viver, né, na junção dessas três instâncias é simplesmente dissolve, coagula, quer você queira, quer você não queira. Né? Quer você ande rápido, quer você ande muito devagar. Né? E quanto mais consciente você for, mais depurado você será. Né? E quanto mais consciente você for, mais você irá querer ser um ser mais depurado. Por isso a consciência ela é muito importante. Né? Você saber da verdade, você saber dos mistérios. E você querer saber dos mistérios faz com que você consiga, ao mesmo tempo, trabalhar de uma forma melhor, mais eficiente, que você evolua da forma que tem que ser. Então, eram homens que tinham isso, sim. Mas eles não eram assim espiritualizados apenas, né, de saber que existe um ser superior transcendente e ponto. Tá? Isso daí, ok. Porém,
o trabalho, eles eram fixados na obra, porque eles estavam preocupados em saber dos mistérios, no sentido do que eu estou fazendo aqui e como eu faço para cumprir a minha missão, como eu faço para me depurar, como eu faço para evoluir. Então, eles tinham que trabalhar com a matéria. Porque eu estou na matéria, o que adianta só eu dizer, como acontece com muita gente, né, que existe o superior, que existe o meu pai, e eu não tenho conexão com ele, nem vejo que ele se realiza na matéria também. Porque o alquimista, ele tem a certeza de que na matéria existe o elemento sagrado também. Porque senão nós não estaríamos aqui. Então, o que ele se ocupa? De extrair o máximo do máximo, do máximo do sagrado na matéria. Eu posso falar isso efetivamente, né, materialmente, como uma matéria trabalhada de fato, né, nos laboratórios alquímicos, e eu posso falar de matéria enquanto ser humano, enquanto carne e ossos também, né, então, enquanto vida, enquanto ser que tem vida material. Então, a matéria, ela vai ter poder, não porque eles são materialistas, gente, pelo amor de Deus, acompanha aí, mas porque a matéria também é sagrada. A matéria também é uma criação do divino. Então, eu vou extrair o divino do divino dessa vida material aqui. Porque tem. Tem. E é em cima dessa certeza que eles trabalhavam e se trabalhavam. Em busca, né, da pedra filosofal, do ouro alquímico, do elixir da longa vida. Tá? E aí a gente pensa, que longa vida, né? Que imortalidade, né? O que é isso? Eram pessoas que estavam assim interessadas em produzir ouro? Aí vem uma grande controvérsia, né? Jung, né? Nosso querido Jung, eu acho que nós estaríamos aqui, só pelos meus belos olhos, assim, porque eu vim falar a respeito dele. Ele chegou a uma conclusão, onde ele afirma que, né? Ele se encantou lá pela alquimia, e disse que, na verdade, o que os alquimistas estavam fazendo, né, naqueles laboratórios, naquelas retortas, cadinhos, nos forros, etc. e tal, o que eles estavam fazendo, na verdade, enquanto buscavam a depuração da matéria, enquanto diziam que buscavam, ou pensavam que buscavam a pedra filosofal, o elixir da longa vida, etc., eles estavam individuando, eles estavam no processo de individuação, tá? Eu vou aqui acreditar que a maior parte de vocês, assim, sabe, né, o que é o processo de individuação, porque a gente também não tem aqui muito espaço para falar, mas dentro do que eu estou falando, eu posso afirmar que o processo de individuação é também esse processo alquímico de depuração, né, que é você poder chegar na pedra. Então tá. Jung disse que, na verdade, imagina se alguém conseguiu uma pedra filosofal, que, né, então, a asquinha transforma tudo em ouro, conseguiu nada, elixir de longa vida, não. Mas isso tudo era uma metáfora que, enquanto eles buscavam, né, enquanto eles faziam aquilo ali no laboratório, eles projetavam fora o processo que, na verdade, eles estavam fazendo dentro. Então, que, na verdade, enquanto eles purificavam aquilo ali, eles estavam se purificando, mas o nível de consciência da época não chegava a essa tamanha introspecção. Então, eles precisavam projetar e, ao mesmo tempo, eles sabiam, porque isso também era dito, né, que o verdadeiro alquimista ele só ia conseguir a grande obra, ele só ia conseguir chegar na pedra se ele fosse puro ao mesmo tempo, se a pureza dele fosse correspondente, porque um homem impuro não conseguia fazer o processo. Ou seja, é uma coisa que hoje em dia, né, na física e na química, é super moderno, né? O observador, ele importa. Isso veio, né, com a física quântica. Mas, na verdade, o pessoal lá já dizia que naqueles experimentos físico-químicos, o observador influenciava no resultado. E a gente acha, uau, olha que descoberta que a gente fez, fantástico, hein? Caraca, sério? Eles sabiam. Por isso que diziam que a energia daquela pessoa ela era importante. Então, é óbvio, né? E detalhe, né, gente? Fazer um processo alquímico precisa, assim, de muita diligência, precisa de muita disciplina, precisa de muito comprometimento. Então, não é para qualquer um. É claro que uma pessoa que consegue esse nível, né? E se for uma pessoa que faz isso por ganância, ele não chega na pedra. Por isso, dizem que, por isso que ninguém sabe de uma pedra. Pouquíssimos sabem, dizem que viram uma pedra filosofal. Porque quem fez
não se interessa em transformar as coisas em ouro, porque se contar, vão vir os outros. Por isso que a obra é feita em segredo, porque os outros não vão conseguir aprender, porque quem consegue chegar, né, em transformar um metal ordinário, né, em ouro, gente, já sabe que não é isso que importa. Sabe de que ouro está falando, né? Não é o ouro vulgar, né? O alquimista ele não vai atrás do ouro vulgar, ele vai atrás do ouro alquímico. E o ouro alquímico é nada mais, nada menos do que o próprio sol. Tanto que o símbolo de ouro e o símbolo do sol é a mesma coisa. Né? Então, sabe? Atrás do que... Aliás, essa simbologia também, muito simples, é assim, uma profundidade, uma beleza abissal. Já é um outro assunto. Então, ele já não liga mais. Por isso que não tem nenhum alquimista que tenha transformado tudo em ouro, porque quando ele tem, ele sabe que não. E lembra muito a história do rei Midas, né? Um alquimista tolo ia virar o rei Midas. Vocês lembram o que Midas fez? Conhece a história do rei Midas? Aquele que saiu, né, transformando tudo em ouro e daí, né? Porque ele não sabia realmente o que fazer. Então, uma pessoa que acha a pedra filosofal e não é um verdadeiro alquimista, ele vai ser Midas. Então, é o verdadeiro conhecimento que não pode, né, cair em mãos que não vão saber utilizá-lo, por isso que é tudo hermeticamente fechado, no sentido dessa tradição ela não poder vazar. É extremamente compreensível, não é muito difícil, né? Então, a alquimia, inclusive, ela é hermética por essas duas vias. Pela via do hermeticamente fechado, que até potinho hoje, né, a gente compra, né, hermeticamente fechado, não sei o quê, né, não vaza. E o hermético também dá origem, né, egípcia, né, de Hermes, nomeado Hermes, porém de origem o deus Thoth, que é o criador da ciência, da alquimia, né, e assim, Imhotep, e assim por diante. Né, tem essa ligação, então é duplamente hermético, até justamente por os segredos herméticos serem tão bem guardados que virou sinônimo do potinho que não vaza. Mas é muito interessante, né? Esse paralelo. Aí, voltando ao Jung, Jung afirmou que era isso que eles faziam. Eu não tenho como dizer se eles conseguiram ou não ouro, gente. Eu sei que o que Jung falou, que era um baita do introvertido, né? Então, o Jung, tudo para ele era, né, o de dentro era mais importante. Então, isso daí não tem nada. E pessoas, né, numa linguagem colocada até pela Von Franz, os alquimistas, né, que na verdade eram extrovertidos, diziam, não queremos ouro sim, entendeu? A gente sabe fazer, a gente está buscando. Esse negócio aí, se você dizer que a gente só está individuando, que calúnia, né? Você não conhece a nossa arte. Então, nem os alquimistas falando isso tudo de alquimia, e Jung agradou tudo que é alquimista, ok? Então, essa era a noção dele. Então, ele ficou, né? Ele pegou a alquimia, que é uma maneira de ver, sim, né? Que tem uma linha dos alquimistas, que a gente pode chamar, né, desses mais introvertidos, que dizem que você nem precisa fazer o experimento, porque se você sabe que o experimento é para transformar você dentro, e se você também é matéria bruta a ser trabalhada, ao invés de procurar na pedra, procure em você mesmo, que você também vai chegar. Aí a gente tem a valorização da meditação profunda, né? E os que são mais extrovertidos, eles vão procurar na matéria que me rodeia. Mas, sabe, no final das contas, estamos falando da mesmíssima coisa. Então, essa é a noção de Jung, que não é corroborada por todos que falam de alquimia, não. Mas foi o que ele trouxe para a gente. Aí diz assim, então Jung não acreditava. Olha só, isso que eu estou citando para vocês está nas obras completas, ok? Obras completas foram as obras completas que ele estava, né, consciente de que iam ser editadas como sendo os trabalhos dele. Jung, ele teve, assim, depois que ele teve uma experiência de quase morte, por volta dos 78 anos, pouco tempo, né, pouquíssimo tempo após o fim da Segunda Guerra, ele, depois que voltou outro, né, já assim, colocando muito mais o pensamento dele em voga, porque antes ele tinha muito cuidado, porque ele, né, ele era quase queimado na fogueira, ele ficava por um fio, e até hoje, né, de ser desmerecido, era coitado, era um mago, né, como se isso fosse depreciativo, né, se a pessoa gostar desse tipo de assunto, né, ou seja, é um preconceito. Então, ele tomava muito cuidado. Eu acredito que ele também precisava, para poder trazer a alquimia, como ele trouxe, no que importava para ele, que é a alquimia interior, e o processo de autoconhecimento e depuração do ser humano, foi isso que ele quis trazer para a gente, né, enquanto um paralelo da individuação, enquanto a própria individuação, eu digo. Imagina se ele diz lá, não, o pessoal fazia ouro mesmo e elixir da longa vida aí, ó. Super acredito nos caras.
Vocês acham que aconteceu o que com ele? Ele era por um fio. Hoje já é por um fio. Você diz assim, o que você gosta na faculdade de Jung? Ah. Você consegue mesmo entender aquilo ali? Então, eu acredito que, gente, ele tinha que dizer aquilo ali, até para deixar bem claro do que ele estava falando. Uma vez que ele falou aquilo ali, ele podia falar o que ele quisesse, e realmente ele não estava interessado em arrumar uma pedra que transformasse alguma coisa em ouro. Porque, para ele, essa pedra em ouro, é óbvio, né, a transformação de nós mesmos em ouro, né, do homem puro, do ouro verdadeiro, daquele que é um com o sol, isso é bonito, né? E esse era o ouro que ele queria falar e era isso que importava. Então, é essa grande metáfora, né? O elixir da longa vida, aquele que conhece, né, a verdade a respeito da vida, não morre. Ele sabe que a morte é uma ilusão, então ele não morre. Então, a sabedoria, o autoconhecimento, a iluminação é você se tornar um com a pedra. É o processo de individuação. A pedra é o self. O elixir que não te deixa morrer é o contato pleno com o self. Tá? Então, ele trouxe isso. André, pelo amor de Deus, me ajuda aí, estou sem os meus alunos para me ajudar com o tempo. Me diz aí quanto tempo eu tenho. Eu posso fazer uma resposta a resposta bem que eu quero responder mesmo? Quanto tempo você quiser ter, você tem. Quanto tempo você quiser ter. Não, ó, a gente tem até as 9 horas, mas foi como eu falei, se você quiser, aqui quem vai editar é você, em relação a isso. Aí ninguém vai achar ruim, não garanto. Ai, tá bom, gente, ok. Ou seja, se eu não olhar o relógio, eu vou ficar aqui até ver. Chega você que vai me avisar, mas muito obrigada. Então, Mas, olha, são 26, a gente tem até as 9 horas de evento a princípio, mas se eu preciso também esticar, não tem problema não. Tá bom, grata, André, grata. Vamos lá, porque ainda tem que entrar no paralelo da gente para poder abrir para as perguntas de vocês. Então, assim, é uma exposição desse trabalho praticamente infinito, né, de Jung com a alquimia. E lembrando também, né, que Jung traz dentro dos seus comentários de alquimia, dentro da sua visão de alquimia, né, uma vastíssima leitura, óbvio, mas ele se inspira muito em Paracelso, né? Paracelso, médico também, conterrâneo de Jung, tão temperamental quanto, não, era muito mais do que Jung. O Jung não era fofo não, tá, gente? Só para quem não leu a biografia, para quem não está ligado, ele era ótimo, porém era gente. Mas Paracelso era muito conhecido pelo temperamento, e Paracelso é tido como, né, o pai de muitas coisas que nossa, nós temos hoje, ainda hoje são tidas, né, como vanguarda, né, como você identificar a homeopatia, né? Paracelso é o pai da homeopatia. Paracelso ele faz muito voltado para a natureza e para a comunicação do homem com a natureza como uma via de equilíbrio, né? Como uma unidade, como um sistema integrado. Então, quando ele buscava, ele realmente era um médico, né? Ele não era mais assim filósofo, ele queria, claro que ele era um filósofo, né? Ele era um crânio, mas a primeira intenção dele, ele era filho de um médico também, né? Ele viajou muito, conheceu muitas realidades, né? Muitas espécies de plantas, mas ele tinha uma conexão absurda com a natureza, né? E ele via a natureza como a via de cura do ser humano, porque era tudo uma coisa só, né? Ele pensava nesse fluxo de energia e do corpo do ser humano, que o corpo do ser humano também é natureza. O corpo do ser humano também é natureza. Então, se ele está em desequilíbrio, na natureza eu vou conseguir fazer o equilíbrio. E essa natureza dele falava a respeito das plantas, né? E falava a respeito da astrologia. Não só ele, como todo alquimista, leva em conta, sim, que o Jung gostava de estudar astrologia, mas ele ficava assim, muito na encolha, né? Foi um assunto que ele não entrou, porque aí também, né, queimem, né? Joguem na fogueira, então ele ficou, né, mais quieto, mas ele tinha um grande conhecimento de alquimia, de astrologia, né? Ele tinha uma filha que foi uma grande astróloga,
e eles tinham grupos de estudo juntos. E Paracelso trazia isso, né? Paracelso dizia que existe um céu no firmamento e um correspondente desse céu no firmamento no ser humano, no corpo humano. Então, para preparar um remédio, né, alquímico à la Paracelso, você prepara de acordo com a posição ideal dos astros, né? E com o momento também de colher cada planta. E é uma coisa completamente diferente, né? E ele traz essa noção do medicamento, né, sendo feito por uma depuração. Então, um remédio, né, feito por Paracelso, ele ia ter assim uma composição do dissolve coagula mesmo, né? Tem um conhecimento de preparação de medicamentos que segue o que Paracelso trouxe, né? Que ele dizia que você tinha que juntar, né, espírito, alma e corpo. Você separa e depois você junta tudo de novo para poder fazer aquele remédio ser um remédio mais efetivo. E, obviamente, dessa depuração, eu estou falando mesmo, né, de uma forma física, prática, da lida com a planta, e tem algo que dali é jogado fora, e aí você faz essa depuração. Quanto mais depurado for esse medicamento, mais fácil, mais rápido ele vai fazer um efeito, né, no corpo humano. Então, você primeiro separa essas essências principais, depura e depois você junta. Tá? Mas para fazer a depuração, a separação ela é essencial. E aí a gente falando da planta, né? Isso para nós também vai ser essencial. Quando você faz, né, lembrando do Paracelso, né, e ele que trouxe a importância do sal, né, o corpo, para Paracelso é o sal. E na alquimia, né, quando a gente vê isso, né, a gente vai ter o enxofre, a gente vai ter o mercúrio, a gente vai ter o sal. E o sal é o corpo. E falando do corpo, o corpo ele precisa passar por uma calcinação para que ele possa se purificar, e depois dessa purificação a gente junta todo o resto. Aonde que a gente vai chegar nisso, né? A gente vai chegar com essa primeira fase que eu trouxe para vocês, que é a Nigredo, tá? A Nigredo, ela vai falar desse momento difícil, muito difícil, que acontece na vida de praticamente todo mundo, quer queira, quer não queira. A gente aproveita, passa mais vezes com maior ou menor intensidade, né? Dependendo, digo mais uma vez, da necessidade do grau de consciência. Mas, a partir do momento em que nós somos seres humanos, a gente vai passar por isso. Pode passar com um pouco mais de facilidade? Pode. Se resistir vai ser mais difícil? Vai. Mas mesmo quem se coloca no processo... Vocês já viram gente que começa a seguir assim, antes vivia inconsciente, aí começa a seguir uma doutrina espiritual, uma filosofia, alguma coisa assim, né, que prega uma retidão. E aí, daqui a pouco, começa a acontecer um monte de coisa ruim na vida da pessoa. E a pessoa diz, poxa, quando eu vivia no boteco antes de eu virar agora, né, de eu seguir essa linha aqui tão legal, não me acontecia nada. Agora que eu estou aqui consagrada, minha vida ficou uma porcaria, vou voltar. É o primeiro teste que tem, né? Mas o que acontece, né? Eu falo para os meus alunos, eu brinco assim, não sabe brincar, não desce pro play. Veio para o play para brincar, entendeu? E é isso aí. Aceleram-se os processos, né? Você quer evoluir? Pois não, vamos, né? E vai começar, gente, não começa pela iluminação, você não começa só com a coisa boa, você começa com a depuração, tá, daquilo que é ruim, porque antes você não via e não estava nem aí. E estava só também se consumindo pela toxicidade do ser humano quando ele não faz esse trabalho, né? A gente que se intoxica, no final dos contos. E você quer fazer a depuração, você vai começar a sofrer essa separação. Você vai dissolver, você vai quebrar. E eu estou sendo muito fofa. Eu disse que não ia trazer as imagens, porque o tempo é curto, e quando a gente traz imagem, eu não olho para vocês, eu gosto muito de dar aula olhando pessoas. E depois isso vocês podem procurar, né? Essa dissolução, né? Essa putrefação, essa queima, ela vai reduzir essa matéria cinza, ou seja, ela é um desmembramento, onde a gente vê, né, de uma forma muito... O mito de Osíris, né, é um mito alquímico. A gente não vai poder entrar nisso aqui agora, mas e a gente lembra que tem, né, um desmembramento, e é assim, um mito alquímico, e dói. Né? Tem figuras que mostram realmente corpos que estão esquartejados. É mais interessante, né, quando a gente vê os sonhos, né, de processos alquímicos ocorrerem, às vezes eles parecem como pesadelos, mas aí eu falo assim, não, a gente pode ficar tranquilo porque passam os cabos de processo alquímico.
E é difícil e dói. É igual a Fênix, né? Que ela tá velha e ela vai para um lugar e ela começa, ela própria, né, a perder ou arrancar as próprias penas, quebrar o bico, arrancar as unhas. Vocês imaginam, né? Quanta dor daquilo que é velho, né? Mas daquilo que é velho porque já não serve mais, está na hora de ter uma renovação. E a gente tem aquele ciclo de morte e renascimento. E a morte, ela realmente vai falar para a gente desse processo, né, todo difícil que está incluso dentro da fase da Nigredo, que é quase uma aniquilação de quem você é, né? Você se dissolve, você se aniquila, é separado e gera uma ansiedade enorme, 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 enorme. Né? As imagens são extremamente perturbadoras. E é isso mesmo. Porém, se a pessoa não... Isso também é com a matéria, ok? Porque agora eu estou falando da questão psicológica. Se isso, né, se a pessoa ela se apavora com o processo, ela pode querer parar o processo. Como é que as pessoas param o processo? Elas param o processo se anestesiando, seja lá com o que for. Hoje nós temos assim um arsenal de drogas enorme, listas e listas, não me importa. E também de pessoas, relacionamentos e coisas que vão funcionar também, né, acionando no cérebro, né, os centros de prazer, e vão funcionar da mesma forma que drogas. E as pessoas vão se anestesiar, mas os químicos, né, realmente vão ocupar um primeiro lugar porque eles fazem com que a pessoa pare de entrar em contato com o sofrimento psicológico. É claro que eu não sou contra o medicamento, assim, de uma forma que seja usado com parcimônia e dentro de uma necessidade. Mas as pessoas fazem, inclusive, automedicamento, né, automedicação, para poder deixar de sofrer. Por quê? Porque também não existem mentores, não sabem para onde estão indo, porque você precisa saber para não se perder, né? Senão se perde no meio do caminho, é muito sofrimento. E você sente que o chão embaixo dos seus pés ruiu, você não é mais quem você era antes. Isso acontece de diversas formas, como relacionamentos que terminam, como viagens, como tantas coisas que acontecem, né, que fazem que a pessoa ela não seja mais quem ela era antes, né, gente, pensem aí, inúmeras coisas, né? E aí, depois de um tempo, depois que foi picado bem direitinho, depois que você queima, e só sobra uma cinza, e não pode ser aquela cinza preta não, ok? Vocês lembram, assim, de queimar carvão? Carvão é preto, né? Já é meio queimadinho. Não é aquilo, não. É queimar, até só sobrar um pó branco, daquele carvão que era preto para burro, só sobrar o pó branco, bem branquinho, já viram? Então, tem que queimar até ali. Não é queimar pouco. Não queimou tudo, ainda tem um pontinho preto? Queima mais. Vamos queimar, até só sobrar o pó branco. Você sair do preto e para esse branco. Esse branco vai ser uma depuração onde a gente pode fazer um paralelo com essa depuração do grau do espírito. Você se eleva. A sua consciência se eleva. Você tem... E é um momento onde você consegue sair daquele... É um momento, assim, um paralelo espiritual mesmo, onde você se sente como espírito, onde aquele sofrimento meio que certo também queimou tudo. Queimou, até que você olha dali e começa a ter toda uma outra compreensão. Aí você começa, né? O processo analítico, gente, traz muito isso para a gente também. E aí você começa a ver aquilo, tudo que foi queimado, tudo aquilo que, né, que foi dissolvido, né? Para poder... Olha, olhou, se conscientizou, respirou, volte. Né? Esse volte é porque isso agora que está depurado, ele vai dar origem a um corpo renovado, dentro de você mesmo, né? Porque o corpo, vamos lembrar, esse paralelo que eu estou fazendo do corpo, é a vida da gente, a vida humana, né? Você acordar, você respirar, você comer, você trabalhar, sentir, né? Isso é matéria, né? Então, isso é vida. Então, quando você consegue a depuração, não é a depuração de morreu e foi embora, entendeu? Não é disso que você está falando, porque o alquimista, lembra, ele queria trabalhar aqui, ele trabalhava na matéria, porque da matéria você extrai o sagrado. Quando eu extraio o sagrado, essa depuração da minha vida terrena, e essa minha vida terrena se torna mais divina, porque eu depurei, eu volto para ela. É a rubedo. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas como é que o vermelho, né? Vermelho é uma cor meio assim, vem depois do branco, né? Era o contrário, né? Nigredo, rubedo e albedo não estava mais de acordo? Não. Porque
que a gente não está falando de uma morte, de uma eternidade da alma, de que acabou o jogo, entendeu? Não. Você volta, insufla de vida que a rubeba é sangue. É o sangue novo que circula. É o sopro divino que volta para o corpo, né? Para cinza. E aí, lá vai você de novo. Para quê? Para depurar mais. Então, é um processo. Mas, cada vez que você depura, menos coisa tem para depurar. Mais rápido é. Menos assustado você fica. Mais breve. Tá dando para acompanhar, gente? Sim, sim, Tá com certeza. Tá, tá bem. Procuro trazer nas palavras mais simples. Se tiver alguma coisa que vocês estejam precisando para não perder a ideia, vocês podem me avisar que eu explico, tá bom? Com tranquilidade. E aí, tendo dito isso, eu acredito que vocês já entenderam, né, o porquê desse paralelo com o nosso momento, um momento coletivo. Isso acontece e sempre aconteceu no mundo. É arquetípico, a gente não foge disso. Só que num processo coletivo. Se isso acontece na minha vidinha, imagine na Terra, né, no nosso coletivo, nós também. Aí a gente para, é bom porque a gente para de ter a ilusão da separação. O verdadeiro alquimista que conhece a obra, aquele que chega mais perto da individuação, aquele que encontra a pedra, né, ele não consegue mais se esconder atrás da ilusão da separação. Ele sabe que eu e você somos um com ele. Então, dos objetivos, né, da obra é você entender você enquanto sim um indivíduo e que, ao mesmo tempo, em Jung a gente vai ver isso, quem não conseguir pensar de dois lados complementares, dois polos para se complementar, não vai conseguir entender Jung. Tem que conseguir esticar a compreensão nesse nível. Então, quando eu tenho essa noção, eu sei que eu sou indivíduo e que, ao mesmo tempo, eu sou um todo. É eu saber que eu sou uma célula e não ter a ilusão de que eu sou uma célula independente que vive no mundo e que o que acontecer com a célula do coração, eu sou uma célula de fígado, eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Como? Quando no fundo, vocês são, né, um só corpo, um só organismo. Claro que o que acontecer com o coração, cuide dele, fígado. Então você vai junto. Mas a gente tem essa ilusão, né, de que eu sou fígado, você é coração, então você faz seu trabalho, eu faço o meu, e é isso. Não tem importância, quando na verdade nós somos, né, um sistema como um todo. Né? Por quê? De onde vem essa bendita ideia, corroborada por todo bom alquimista mesmo, e que é o cerne da psicologia de Jung, do um. Não é à toa que esse homem instintivamente, intuitivamente, como queira, começou a trabalhar com as mandalas, porque as mandalas falam do centro. Né? E o cerne do trabalho alquímico é voltar para o um. Todo alquimista sabe que nós viemos do um, somos emanação do um, por isso que tem centelha divina na matéria, no viver, e a gente faz isso tudo para voltar para o um. Aí, não, Tatiana, mas eu não já estava lá? Para que isso tudo, gente? Aí não, mas eu estava lá, não, agora eu não gostei. Pois é, mas você estava lá em participação mística, você estava lá inconsciente. O trabalho alquímico ele é feito com a consciência. O processo de individuação ele é feito com a consciência, iluminando o inconsciente. Sombra, né? Como muitos de vocês já sabem, já estudam. Então, eu preciso, sim, voltar para o um pela consciência, porque eu estava com o um num estado místico, inconsciente, como uma criança unida à mãe, como Adão e Eva no paraíso, grande conto alquímico também, lá vai lá. Vamos trabalhar, para você poder voltar. E, globalmente, a gente está passando por esse processo. Por quê? Porque
porque a humanidade está precisando de uma depuração. E quando eu falo depuração, eu não estou falando depuração, ai, gente, morreu quem tem que correr. Pelo amor de Deus, jamais. Quem entender isso, entendeu tudo errado. Não é depuração porque está cheio de gente, então a gente precisa dar uma esvaziada. Nunca, não é isso que eu estou falando. É depuração por conta, sim, de uma dor de separação que o mundo está tendo que vivenciar e de encarar a finitude. De encarar que nenhum processo ele é eterno. Porque o ser humano inventou por que cargas d'água de que não morre nunca. Esqueceu. Os egípcios não esqueciam. Tanto que a única coisa que está de pé são os túmulos, né? A casinha que eles moravam mesmo de barro, tudo se esfarelou. Então, os templos sagrados e as câmaras mortuárias foram o que sobrou, assim, que nos dá assim, um parecer de como eles viviam, né? Porque se pintava ali, porque mesmo a vida cotidiana, as casas não eram feitas de pedra, né? As casas eram feitas de tijolos de barro, com palha. Porque eles tinham uma noção de que era melhor você investir numa casa da vida eterna. É uma observação que o próprio Jung faz, né? Que é uma outra maneira de pensar que para a gente é quase impossível. Pode ser até um exagero por um lado, porém, né, mostra onde que está, né, a consciência da transitoriedade da vida. Tinha que ter essa consciência. E quando a gente não tem essa consciência, eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que eu tiro de letra. Não. Não mesmo, né? Mas que ela faz falta para a gente poder entender o que é viver. Porque quando a gente não encara que existe uma finitude, a gente não entende o que é viver. A gente não sabe o que está fazendo aqui. E perde o rumo. Joga uma vida inteira fora. Porque vive só uma polaridade. A gente não pode viver achando que a gente só faz nascer. E quando se nasce, já está incluso ali a outra metade, que é o morrer. É passageiro, né? É movimento, não sei como. É isso que a gente faz aqui. E a negação disso é muito dura. Faz a pessoa não ir para onde ela tem que ir. Faz ela não preparar o espírito. Eu não vou morrer mesmo. Então, o que importa, não pelo contrário, a pessoa ela começa a envelhecer, assim, começa a não ser mais a mesma, né? É um processo a gente olhar no espelho, né? A gente que já, principalmente que passa assim de uns 40, a gente já começa a ver que as marcas de idade começam a ficar nítidas, entendeu? E tudo bem, tá tudo bem. Mas aí o que umas pessoas elas fazem? Eu não sou contra a plástica não, tá, gente? Coisa xiita, etc. Não. Mas o que leva e como a pessoa utiliza, né, essa ferramenta, às vezes é preocupante, porque a pessoa ela quer lutar contra o tempo, no corpo, naquilo que é perecível. Aí começa a esticar tudo, a querer ter comportamentos para procurar correr do fim, ao invés de chegar, ter essa consciência, entender que eu não posso ficar investindo, não é no cuidado, tá, gente? Eu sou super a favor do cuidado, a pessoa ficar direitinha, não é isso não, tá? De forma alguma. Mas sabe aquele grande investimento da vida, né? Ao invés da pessoa investir no espírito, que é o que vai ficar, a pessoa continua investindo em alguma coisa que é passageira, que está mostrando que é passageira. Isso gera o quê? Neurose. Eu tenho que ir para lá, eu quero correr para cá, contra o fluxo. Do mesmo jeito que uma pessoa jovem, que a gente está vendo isso, gente, uma coisa muito doida, a inversão no outro polo também tem, que são as pessoas jovens que não querem viver. Infelizmente, né, o assunto espinhento, a gente tem que falar que a gente está muito assustado com as pessoas que estão morrendo de Covid, e é para ficar mesmo, sinto muito, né, eu presto atenção, acho que a gente tem que prestar atenção, mas também tem as pessoas que estão indo por livre, espontânea vontade, estão acabando com a própria vida. Só que, né, a gente sabe que não é para documentar, mas vocês sabem que aumentou o número, de uma forma muito triste. Então, a gente lamenta, não quer, que as pessoas não querem ir antes, né, do que a gente imagina, que é o ir antes, e outras pessoas simplesmente se negam a ter esse impulso para realizar uma vida, ficam com medo.
e querem envelhecer, querem morrer antes do tempo. Então, tem aqueles que não querem morrer de jeito nenhum porque não querem aceitar um ciclo de vida, que isso faz parte, é diferente de não se importar com Covid, tá? Que fique bem claro. E outros não querem realizar a vida, querem já chegar no fim. Ou seja, porque a gente volta, né? Qual é o sentido da vida? Então, quando o mundo sofre um chacoalhão desse igualzinho, é claro, se a gente começar a falar em termos de questões sociais, países ricos, bairros ricos, a gente vai encontrar diferença, mas vamos lá, vamos falar em termos de ser humano, né? Eu ouvi gente que foi a óbito de absolutamente todas as classes sociais, gente, de tudo que é cultura, sério mesmo. Infelizmente, o número aumentou e a gente consegue escutar pessoas que a gente conhecia e a gente vê que em vários, né, em algum momento as pessoas foram. E isso está mostrando para a gente. E se a gente fizer uma análise de séries, de filmes que vieram antes da pandemia, a gente vê gente estava circulando no inconsciente coletivo. Se a gente parar e fizer essa análise, né, eu vejo, eu observo, digo, gente, olha só, né, o que veio vindo, né, de conteúdo. E quem primeiro começou a denunciar que tinha alguma coisa errada com a gente, né, que circulava no inconsciente coletivo, e que tinha algo que não estava muito bem aí, né, e que hoje fica mais claro. Vocês lembram uma época atrás, tinha uns 10 anos, em que o que tinha de conteúdo de filme de vampiro era qualquer coisa? Vampiro, mas tinha para todo lado, era série, era filme, não era só o Crepúsculo, não, né? É aquele que não morre, né? Mas que já está morto. Aquele que vive morto, não morre, porém já está morto. Justamente porque nunca morre. O que nunca morre é o mais morto de todos. Tatiana. E que se alimenta de quem vive. Tatiana, sou eu. Quem falou comigo? Oi, posso fazer uma pergunta? Aproveitar, fazer só uma pergunta em relação a isso que você está dizendo? Pode. Você falou essa questão dos filmes e faz um tempo que eu tenho refletido em relação a isso. Você acha que, porque eu tenho percebido que também tem tido muitos filmes que a humanidade está tendo algum problema e eles buscam a solução fora do planeta Terra. Você acha que isso simbolicamente também mostra alguma coisa disso que você está dizendo, de buscar uma solução em algo que seja acima do planeta Terra, né? Algo que seja transcendente, de certa maneira? Sim, Jung já viu isso pouco tempo antes dele morrer, porque ele tem, né, um livro e ele fala a respeito, né, sobre coisas vistas do céu, objetos vistos do céu, né, sobre fenômenos dos discos voadores. E a explicação que ele dá, independente de acreditar ou não que possam existir discos voadores, é que as pessoas elas começaram a projetar, justamente é um movimento, né, de extroversão, você projetar essa salvação no espaço, porque aqui não tem. Então, isso vai virar o espaço, ao invés de ser o divino, é o espaço, né? E a salvação está fora, quando, na verdade, é para cá. O Jung era muito introvertido. Toda vez que ele via essas coisas, ele dizia, aqui, ó, para cá. Ele sempre fazia isso, aqui. Né? E ele dizia que querem sondar o espaço, mas como você quer sondar o espaço se você não sabe nada a respeito de você por dentro, não se conhece? Como você quer sondar o espaço? O que você ganha com isso? O que você ganha? Né? Então, sim, aí a gente viu, aliás, adoro, né? A Guerra nas Estrelas, né? Eu acho muito legal, né? Porque traz a jornada do herói, etc. Mas a gente já vê que realmente tem isso. Vamos para o espaço agora. A nossa jornada do herói vai ser no espaço, entendeu? Vamos. É muito interessante, mas já começa, né, a ter um ciclo muito grande, né, de um boom de ficção científica que já vinha antes também. Antes tinham ficções científicas que colocavam toda a esperança ou o pessimismo em máquinas, né? A gente vê o antiquíssimo Metrópole. Quem já viu Metrópole? Quem não viu, veja, principalmente também para falar a respeito da Ânima. É um filme muito, muito, muito velho. Quando vocês olharem, vocês vão dizer, é sério, Tatiana? Por favor, é sério, vejam. Eu vou dizer assim, tá de onda comigo, que eu vou ficar vendo. Vai, é maravilhoso, entendeu? E é um clássico dos clássicos. Vejam, né? Olhem com dois olhos, e na época que foi feito, né? E a Ânima, muito bom. Tem altas reflexões ali. Então, sim. E tivemos outro boom há pouco tempo, né? Que foram as histórias baseadas em cenários medievais. E também vai falar de muita coisa.
Senhor dos Anéis, Game of Thrones e várias outras elites, um monte de coisas aí que ainda estão passando, que tem essa mesma temática. Tatiana, eu posso fazer uma pergunta? Pode, é você. Pode. Então, você estava falando sobre esses ciclos, né, de morte e de renascimento, né? Eu gosto muito de uma frase, né, que sempre diz que a morte sempre pergunta pela vida, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma das grandes perguntas nesse momento, né? E, assim, eu queria ouvir um pouco como é que a senhora vê essa questão da inexistência, né, de certa forma, dos rituais da finitude, né? Essas pessoas, elas não estão podendo, assim, se despedir, né? Não estão podendo enterrar os seus, né? Então, assim, de que forma essas pessoas, elas poderiam, de certa forma, assim, simbolizar, né, essa morte, né, essa despedida, né? O quanto que isso, o prejuízo, né, que isso tem trazido é enorme, né? A gente vê isso no consultório o tempo todo, né? Mas, assim, de que forma a gente poderia lidar com essas situações enquanto profissionais? Fazer com que a pessoa ela consiga, né, desenvolver cada família, cada pessoa também, a gente tem que olhar a realidade, né, qual era o lugar daquela pessoa ali. Isso é a primeira coisa, né, que a gente pode falar na psicologia no sentido de ajudar a trabalhar o luto, e é extremamente útil e correta. Porém, o que eu digo, em primeiro lugar, vamos escutar quem era aquela pessoa que não está mais lá, que isso vai fazer toda a diferença na hora de você poder ajudar essa pessoa a fazer um processo, né? E você vai dar apoio no processo do luto e que vai ser, assim, às vezes mais extenso do que ele seria porque não teve o ritual. Não teve o ritual, mas tem uma realidade. Inclusive, essa maneira do não poder se despedir é mais uma lição, assim, quase que um tapa, né, em nós seres humanos, para dizer assim, é isso aí, entendeu? É repentino, é assim, é isso. É de uma crueza, né, que dói, e nem ritual você vai poder ter. E aquilo faz com que você não consiga ter quase que um afastamento, né, do que é a vida e do que é a morte. As coisas, elas se fundem. De alguma forma, isso isso é muito duro, mas traz uma consciência também. Estou falando em termos, né, globais. Em termos de cada família, ajudar a família ou a pessoa a conseguir ritualizar de alguma forma isso, entendeu? Da forma particular que ela pode, mas ritualizar de algum jeito. E a gente tem instrumental para conseguir ajudar essas pessoas a ritualizarem de alguma forma que seja adequada a elas, ok? Antes de eu te dar uma fórmula, qualquer coisa, mas nosso papel, se as pessoas vêm nos procurar, é ajudar a ritualizar, compreender mais e a ritualizar. E talvez demore mais esse luto, porque é um choque, né? Global. E a coisa está de um jeito, eu não imaginei que a gente ia estar desse jeito agora, realmente não imaginei. Eu não era a pessoa do tipo assim, daqui a 3 meses isso passa, né? Nunca fui, no ano passado, não foi assim, gente, pessoal, esses 15 dias que ficou embromando a gente, vamos ficar de 15 dias, 15, assim, até o fim do ano, é isso, né? Mas até agora, achando também a mesma coisa que é do fim do ano é isso, eu não imaginei, né? Minha imaginação não chegou a tanto. Mas a gente está vivendo um momento onde não está tendo idade. Isso está muito doido, porque antes eram as pessoas com mais idade, né? Agora não é. Gente, e é a realidade mesmo da finitude, né? Não tem idade. Isso está assim, caramba, está doído. Está doído. E a coisa anda até que os seres humanos eles possam ter realmente um aumento de consciência. A gente só tem um aumento de consciência com um aumento de massa crítica das pessoas que compreendem o processo. Então, quanto mais as pessoas negarem esse processo em termos do que simboliza, do que é, mais demora. Existe aí uma intimação, né? A gente está intimado para lidar com essa mudança. Mas aí ainda é uma escolha pessoal, de uma experiência pessoal, de um lugar pessoal, escolher ou não, né? Enquanto eu ainda me sinto muito separada, enquanto eu não entendo o que está acontecendo com a humanidade que eu estou dentro dela, eu acho que é só com os outros, entendeu? Caramba, eu nunca vi
um recado tão grande assim, e duro, porque é difícil admitir isso, né? De que não é só com os outros. Que bom se a família está preservada, mas eu não posso ter ilusão, eu tenho que ser grato porque, caramba, que bom que a gente está conseguindo atravessar, mas eu não posso, eu tenho que ser grato todo dia. Eu sou grato todo dia porque eu sei que não é só com os outros, então eu tenho que ser grato. E não, né? Mas as pessoas não veem isso, não. Claro, muitos sim, mas ainda falta. Então, a gente ainda está nessa fase dolorida, a gente ainda está nessa fase de, né, de depuração, de putrefação, mas é processo. Eu não sei quando, mas a gente vai atravessar e tem todo um percurso alquímico global que a gente vê acontecer debaixo dos nossos olhos. Né? Se quem gosta de estudar astrologia vê que faz todo sentido. Podem perguntar, que já está na hora da pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Patrícia. Isso. Oi, prazer, Tatiana. Sou aqui do Rio também. Estou te conhecendo, né, nesse mundo virtual. Agradecer também ao movimento Espiral, né, que está te trazendo, assim, obrigada a vocês. Eu sempre escuto os vídeos, mas essa interação ao vivo, ela tem outra energia, né, outra troca. Eu também acho. Então, dentro disso que você está falando, desse momento prolongado de dor, de sofrimento, de privações que nós estamos vivendo, me lembrou um pouco a parte da tua fala, quando você falava assim, não é queimar assim só um pouquinho, não. É queimar, 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 até não ter mais pretinho nenhum, né? Parece que a gente está vivendo realmente um momento assim que as coisas não estão acontecendo como a gente quer, né? Todo mundo quer que isso termine, mas existe aí um aspecto inconsciente nesse nosso coletivo, no nosso social, que não permite, né, forma que as coisas estejam caminhando para uma resolução, né? Na medida em que tem uma porção de pessoas que nega essa realidade, ela vai se prolongar cada vez mais, porque a gente vai precisar que a gente se sinta coletivamente juntos, né, para entender que é um movimento de todo mundo que vai fazer isso chegar a um termo positivo final. Mas nos consultórios, né, a gente sente essa representação do cansaço, não só nos nossos pacientes, mas em nós mesmos, né, nos terapeutas também. E eu queria escutar um pouco de você, como é que você tenta trabalhar isso, né? Porque a gente está sempre naquele movimento, eu me percebo assim também como terapeuta, de encurtar um pouco os horizontes para o agora, né? Vamos viver esse hoje, vamos ver o que é possível fazer agora, né? E se é isso mesmo, assim, se é por aí que você vai, porque eu sinto as pessoas muito cansadas e muito no limite, assim, do que já é possível suportar. Patrícia, é naquele limite, quando a gente está no limite, é que aparece a transcendência. Se a gente ainda não chegou no limite, não transcende, porque ainda é algo que a gente tinha, entendeu? Por isso que a gente está sendo testado até o limite, é não ter medo do limite para que algo novo possa aparecer a partir dali. Não é fácil, não. Eu falo assim, nossa, não, é pouca coisa. Mas é justamente um teste do limite a cada dia que passa, a cada coisa que acontece no consultório, eu fico assim, caramba. E detalhe, tem a Covid, né, que é a situação, mas parece que as coisas resolveram acontecer junto com a Covid, entendeu? Os pacientes chegando com cada questão, que eu não acredito, não dava para ser antes ou depois da pandemia, isso que está acontecendo com você? Sério, podia esperar um pouquinho, e não tem nada a ver com a... Claro que tem, se a gente vai olhar, né, de uma forma cósmica, holística, mas em princípio, né, tem lá a sincronicidade do que é, mas eu fico assim, eu falei, caramba, no meio disso tudo, mas sabe, então, vamos lá, né, não dá assim, vamos parar aqui na beirinha da estrada, cansei. Não tem, puxa aí, vamos, tem que ter jeito, e se a gente não tiver esse ânimo,
a gente tem que ter. Eu pensei que você ia perguntar como é que a gente faz, e não como é que o outro faz, entendeu? Porque a gente tem que ter para a gente, para poder dar para o outro, e dizer, vamos. E sabe, o que eu acredito que tem até na sua fala, e é isso mesmo, é o que eu faço agora com o que eu tenho. Porque depois dessa, eu não sei se amanhã o meteoro vem e acaba com tudo, entendeu? Eu não duvido de mais nada, né? Então, assim, vai que... Então, vamos arrumar tudo que eu tenho para arrumar agora, entendeu? Tem, não deixa para amanhã, identificou isso, trabalha, entendeu? Vou deixar para amanhã, não deixa, entendeu? Vou parar na área, você tem certeza que você vai fazer isso, entendeu? Assim, ou processo, ou não sei o quê, ou qualquer outra coisa. Ou então, tá na hora de você ter alta, não quer, entendeu? Vai lá que você precisa vivenciar, né? Você por você mesmo, vamos vivenciar. Várias coisas, dependendo do que a pessoa precisa, né? E o agora, não deixar, né? Tá agora, não protela. E vive o hoje. O agora. E é aquela grande lição que a gente tem colocada em prática, né? A gente só tem agora mesmo. O que eu tenho em vocês? Eu não sei esse agorinho, sabe? Respiração que eu dou antes de falar. É só o que eu tenho. Vocês também. Né? Porque né, daqui, depois, eu estou aqui agora. Quando eu desligar, eu vejo qual é o agora do momento. Né? E é um exercício muito bom da gente fazer, da gente acreditar, e assim vai passando. Porque está tudo andando. Parece que está parado, mas na verdade tudo anda, porque é do mundo andar. É da vida material andar, o movimento. Né? O sol nasce e se põe todo dia. Ele não fica no cantinho. E é isso. Fácil, que eu não disse que é fácil. Mas o que eu vou fazer? Tatiana, tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel. Ele pergunta assim, tá tudo bem para a senhora eu ler ou a senhora prefere a senhora mesma ler? Não pede para eu ler não, que eu estou longe, entendeu? Eu estou sem óculos para perto. Não pode ler para mim. Tá certo. Eric Neumann fala do incesto como uma tentativa do ego de retornar para o eterno ventre, de se ausentar do processo de centroversão. Esse desejo de regredir a libido para um estágio mais infantil adoece a personalidade e a engessa nos braços da mãe. Eu considero que a partir dessa pandemia, esse desejo de um retorno, de recuperar o tempo perdido, é algo que vai se apresentar cada vez mais na fala das pessoas. Um certo medo do futuro. A senhora pode falar sobre isso, por favor? Eu vou pedir para a pessoa fazer uma pergunta mais exata do que ela quer saber, que vai me facilitar dar uma resposta mais exata também. Gabriel, você quer falar? Ou você prefere digitar que eu leio? Ele disse que vai escrever aqui porque o microfone dele não tá podendo abrir, parece que está quebrado, aí a Marina vai ver e passa para a gente. Tá bom, fazendo uma pergunta mais direta para poder te dar uma resposta melhor, Gabriel. Eu tenho uma pergunta em relação a isso que você estava dizendo, que eu estava pensando aqui, que você disse assim, que quando as pessoas estão nesse processo de nigredo, né, a maneira que às vezes encontra, né, de se distanciar do sofrimento desse momento é se anestesiando, né? E aí eu acho que tem assim a ver com essa pergunta que a Patrícia fez, né? Como é que você está vendo que está sendo essa anestesia das pessoas durante a pandemia? Você está vendo isso? Se você está vendo, de que maneira? Onde é que as pessoas estão recorrendo a isso? As pessoas estão recorrendo basicamente a álcool, né? Aumentou o número de álcool. Eu não vou dizer exatamente dentro do consultório, né? Da minha clínica e da clínica dos meus alunos, eu não posso dizer que eu vi lá dentro, mas eu fico sabendo pelos colegas, né? Pelo movimento, que aumentou, de fato, né? O número de consumo, principalmente de álcool, que é uma droga lícita, né? E quem já fazia uso de drogas ilícitas e que levava alguma anestesia, maconha, por exemplo, e também aumentou o uso, principalmente das pessoas que elas não estão tendo muito outro recurso, entendeu? E aí acaba tendo esse recurso regressivo.
que na verdade é de um não enfrentamento, né? Que não é de uma abertura de consciência, é de, né, restringir a conscientização para evitar a dor. É compreensível, não é produtivo, mas é compreensível porque às vezes as pessoas não têm os recursos, né? E aí cabe a nós, enquanto analistas, né, a gente procurar estender de alguma forma recursos para essas pessoas terem alguma luz. Você não vai conseguir atender todo mundo, né? Mas, por exemplo, a gente está aqui agora, está conversando. Pode ser que alguma dessas perguntas, alguma coisa na palestra possa ser despertado algum centeio em alguém. Se isso aconteceu, já valeu todo o movimento. Se uma pessoa, né, conseguiu alguma coisa, então já é um trabalho. Alguma coisa a gente sempre pode estar fazendo. Pelo aumento de consciência, a gente nem sabe onde toca um ser humano, né? E a falta do sagrado também. Não um sagrado irracional, sabe? Um sagrado de que eu tenho que arrumar normas que vão garantir meu bem viver, né? Essa projeção do pai da criança, mas um sagrado realmente de uma conexão, de compreender o que eu estou fazendo aqui, a minha essência ajuda muito a pessoa justamente a sair, né, desse processo, um sagrado, né, mais amplo. Senão as coisas perdem sentido. Tatiana, o Gabriel terminou de escrever assim: de que forma podemos direcionar a libido para frente e não para trás, numa época na qual opera um desejo latente de um retorno para uma época anterior? Olha, você vai ter que ter assim, um entendimento de uma coisa que o Jung falava. Muitas vezes o processo regressivo é uma droga, entendeu? Você às vezes precisa, em algum momento, ter para onde voltar, e é disso que ele fala, né, do ventre materno, né, de que o Freud teria entendido de uma forma equivocada, né, o que é o complexo de Édipo, e que esse desejo é um simbolismo de voltar para esse ventre materno. Em muitos momentos, né, na jornada do herói, em vários mitos, a gente vê esse processo acontecer, né? O herói, ele entra em algum ventre de um animal, dentro de uma caverna, né? De algum lugar onde ele possa voltar, refazer as forças dele e ir em frente. Mas ele fica ali um pequeno tempo e ele vai em frente. Se ele não sai daquela caverna, se ele não sai de dentro da baleia, se ele não sai, né, do fundo do mar, ou seja lá de onde for que ele, né, ficou, a vida dele acaba, né? Ele acaba, com uma linguagem nordestina, encruando, né? Não vai para a vida. Então, você pode até precisar disso e voltar um pouco, mas você tem que ir, meu caro, né? O esforço é para frente. Tem que lutar contra a força regressiva, porque a força regressiva não é um colo de mãe que vai você para frente, é a mãe devoradora que te come vivo, entendeu? Que é o medo de viver. E a gente encontra tudo isso, né? Aquela mãe que acolhe e diz, vai no momento em que você precisa, né? Então você volta a esse colo, mas é essa mãe que te bota de volta no mundo, e aquela outra que devora. Então tem que ver que movimento é esse que essas pessoas estão fazendo. Se é de fuga, né? Que para uma melancolia, se você querer fugir para um passado que não existe mais, é uma melancolia, ou se quer recarregar de fato as energias em um ponto anterior para seguir em frente. E muitas vezes dizia, não importa muito o que passou, a gente tem que olhar para frente. Então, ele falava muito de uma energia que vai para frente, né? Do princípio teleológico, da intencionalidade, do sentido, né? Mesmo antes de você entender uma neurose, ele não ficava também muito, a neurose ela é causada por alguma coisa que passou. É claro que, muitas vezes, até lá Freud, sim, a neurose tem a ver com a infância, alguma coisa que passou. Mas ele dizia também, gente, às vezes, eu nunca vou descobrir o que causou essa neurose. Pode ter sido causado. Aí o que eu vou fazer? Não vou fazer nada? Não, porque ao mesmo tempo também pode não ter nada a ver com alguma coisa que ficou no passado. Essa neurose pode estar me simbolizando alguma coisa para frente. Ela pode estar arquitetando coisas para frente. Então eu tenho que olhar daqui para o que ela está arquitetando, e não do que passou para o que está aparecendo aqui agora, né? Então ele tinha muito, né, esse fluxo, que no final das contas era uma lobose. Então é assim, para frente. É saber, prestar atenção se você vai ficar ou se você vai. E tem coisas também que eu não sei exatamente do porquê vocês estão fazendo essa pergunta. Agora, tem vezes que a gente reavalia decisões erradas que tomou na vida, e aí sim, é válido você ir lá atrás e refazer. Mas isso não é uma regressão, né? Isso, na verdade, é você ir para frente, porque quando você vai para trás,
Vou dar um exemplo aqui, tá? Você tinha um relacionamento que era legal. Por algum motivo, seja lá qual, terminou aquele relacionamento. Então, a primeira coisa que me aconteceu aqui, de vez. Aí terminou aquele relacionamento. Aí chegou no momento onde realmente a hora da verdade chama, a sua consciência aumenta, apanhou por algum motivo, gente, sei lá. Aí você reconhece, né? E não reconhece por carência, reconhece por consciência, isso acontece também, que aquela pessoa é a pessoa assim, que você gosta, que você deveria ter ficado com ela e que não foi, né, um caminho assim, ou foi porque tinha que ser, mas agora você quer essa pessoa de novo na sua vida, né? A gente às vezes acha que a gente está fazendo assim, voltando com aquela pessoa, mas não, na verdade a pessoa veio e eu estou lá na frente com a mesma pessoa que já se encontrou comigo aqui de novo. Ela veio e tem essa interseção aqui na frente. E aí sim eu estou andando para frente, mesmo que eu esteja recuperando alguma coisa do passado, né? Um estudo que eu parei, seja lá o que for, uma construção da casa que for pelo meio do caminho, coisas que eu me, né? Mas elas, embora a gente olhando parece que estão para trás, mas quando a gente retorna, elas não estão para trás, estão para frente. Agora, tem coisas que são regressivas mesmo e outras que são instantes para você voltar, respirar, né? Clarissa Píncolas e 7 mulheres que correm com os lobos coloca muito esse processo, né? Daquela que se recolhe para não ver as feridas e tem que recolher mesmo. Nossa, me deixa aqui, mas me deixa aqui porque depois eu vou voltar e volto mais forte. Então, é isso. Tatiana, assim, você trouxe uma fala, assim, que acendeu uma luzinha, assim, na minha cabeça, assim, falando que esses processos de mudança interna, né, assim, de cada um, parece não, né, tão articulados com essa grande mudança mundial, né, então, assim, de certa forma, é como se é isso que está acontecendo no mundo fosse acontecendo meio com cada um de nós. E é muito interessante que, assim, você percebe que tem uma diferenciação. Tem aqueles que percebem e se correm, né? Ou até nem percebem, né? E só correm. E tem os que enfrentam, né? E para enfrentar, né? Por isso que eu acho fantástico essa perspectiva do Jung, do ser individual nesse sentido, né? De que a individuação, ela vem da pessoa, né? Então, assim, por mais que isso esteja acontecendo de uma maneira global com todos nós, diz de uma experiência individual que cada um está tendo diante dessa grande mudança. Né? Então, assim, é muito incrível isso, porque eu tenho percebido muito isso, assim, não só com as minhas amizades próximas, mas até mesmo no que eu escuto sobre casos, né, até mesmo no consultório, a gente tem percebido muito isso, esses dois movimentos, né, o do correr e do enfrentar mesmo. É bem incrível isso. Vale a pena você voltar quando é para pegar impulso para ir para frente, entendeu? É isso que vale. Assim, não, vou olhar para trás. Quando chega a gente, não, eu não quero falar do meu pai e da minha mãe, eu quero só ir para frente. Eu falei, opa, peraí, às vezes, né, deixa eu olhar lá, quando a pessoa não quer falar de jeito nenhum, porque tem que falar, né? E muitas vezes é isso, quando você precisa pular, né, uma distância muito grande, né, de um penhasco daqui até a outra ponta, você volta para pegar impulso. Se você pular daqui de onde você está, você cai. Você precisa voltar e de lá você pega impulso para continuar e dar o seu grande salto e passar para o outro lado e seguir. Então, que volta é essa, né? Agora, se é a volta do tipo, vai, e não vai tentar pular? Tatiana? Estou aqui. Você, aproveitando esse gancho que você falou, né, e também a Ludmila trouxe sua contribuição em relação a essa questão dentro do processo mesmo de psicoterapia, né, você também trouxe um paralelo entre esses processos alquímicos, né, na psicoterapia e com a psicoterapia. Então, eu pergunto aqui, né, falando a respeito dessa parte, né, você falou da depuração, que sobra algo, né, sempre no processo de depuração sobra algo, né, dentro da psicoterapia, né, fazendo essa metáfora com esse processo de depuração, o que é isso que sobra no processo de psicoterapia? É aquilo do qual você precisa se livrar. É aquilo que não te serve mais.
É aquilo que antes estava incrustado em você e agora você diz assim, não quero, não quero mais isso. Coisas que não te fazem evoluir, coisas que, né, são pesados, né? Você faz a decantação também, tem várias, né? Aquilo que é pesado, aí você separa, isso eu não quero mais. Eu quero que é pele, eu quero que é leve, eu quero que é mais fino, refinar. Lixo. Às vezes as pessoas ficam tão apegadas a coisas que a gente sabe que não são legais, né? Mágoa. Mágoa, por exemplo. Sério? Tem gente que se apega, né? A rancor, a mágoa. Não vai para frente, pesa. Então, se a gente faz um bom processo de depuração, chega uma hora que aquilo ali já fica. Não quero nada, raspar esse troço para quê? Já é uma pessoa mais leve, já é algo que ficou. Porque era algo que te envenenava. Você ficar apegado a uma coisa que envenena, caraca, é inteligente isso. Excelente. Tatiana, tem algumas perguntas aqui em relação à simbologia alquímica, né, que eu estou querendo retomar um pouco, porque, como eu falei, né, como é um assunto que acho que as pessoas assim, acabam tendo um pouco de lacuna, né, acho que pode ser proveitoso retomar um pouco dele também. Uma pessoa perguntou assim, esse elemento sagrado, né, é o éter? Aí perguntou, pode explicar? Aí complementando essa pergunta, ela também perguntou assim, a tábua de esmeralda também? Sim, olha só, a tábua de esmeralda, ela merece, assim, um dia para a gente poder fazer um estudo, né? Mas ela, assim, ela tem uma receita alquímica de como que você faz o processo, né? E do que é o estar vivendo. A gente pode tirar aquele que é o princípio vital, a gente pode tirar a quintessência é um processo alquímico. Espera aí só um instante que apareceu uma coisa aqui na minha tela, vou tirar. Que você vai extrair, que é o sagrado do sagrado do sagrado da obra. E você extrai. Então, sim. Pronto. Tem uma terceira pergunta nesse assunto que a pessoa perguntou o seguinte. Esse oral químico que você... Só um instante. É porque a Andrea está com a mão levantada há muito tempo. E depois dela, a Verônica também levantou. Excelente. Na minha imagem aqui não estava aparecendo. Então, pode perguntar. André, você primeiro, porque eu já vi que você está há um bom tempo aqui. Desculpa, pessoal. Obrigado aí, Marina. Não, tudo bem, porque ficou mais escondido mesmo. Não tem problema, não. Eu acho que é a Verônica que quer perguntar. Não, a Andrea tinha levantado a mão também, mas acho que foi engano. Aí agora a Verônica e depois a outra Andrea. Tá, posso perguntar? Por mim, pode. Deixa eu só falar uma coisinha antes aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui, peraí, só um segundo. Para quem tiver vontade de estudar mesmo, né, os simbolismos alquímicos, eu recomendo esse livro aqui. Alquimia e Misticismo. É o Museu Alquímico. Esse livro é uma pérola para quem quiser, né, estudar as figuras, os termos, a história e ter assim um esclarecimento. Porque eu falei pouquíssima coisa, né, gente? Na verdade, o recorte que eu dei foi só para a gente poder entender como realmente é um micro recorte de um processo alquímico, como eu falei, né? São os 3 principais pontos, eles até se desdobram em 4 ou 5, mas esses são os principais, e dentro, né, de cada um deles tem uma infinidade de processos alquímicos análogos também, que a gente vai fazer analogia com o viver. Então, quem se interessar pelo assunto precisa dar uma mergulhada e, principalmente, né, entrar em contato com as imagens. E esse livro eu aconselho muito porque ele é bom de texto e ele traz imagens fantásticas.
né, de boa qualidade e que realmente causam o impacto que a gente precisa ter. Então, é isso. Qual é o autor, Tatiana, por favor? Alexander... Peraí. Olha, não tem muito... Alexander... Não estou conseguindo... Gente, eu realmente estou precisando do óculos de leitura. Alexander Hubb. Mas é da Taschen. E ele é fácil. Se você colocar Museu Alquímico, Alquimia e Misticismo, vai aparecer, não tem como não. Você vai ver logo que é ele. Ele não é dos mais baratinhos, mas o investimento dele vale muito. Também não é dos mais caros, entendeu? E ele tem... Todas as figuras são fantásticas. Tá? Olha. E o texto é muito bem feito, muito bem explicado. Então, eu aconselho, inclusive, a quem quer depois pegar o próprio Jung falando de alquimia. Pega primeiro esse aqui, estuda, e quando você for para Jung, vai fazer mais sentido, porque muita gente pega os livros dele que falam, né, de alquimia e fica muito perdido, e larga. Se você pega um livro desse, você já vai para a obra dele com menos vendido. Ajuda muito. Desculpa, Tatiana, é Museu Hermético, né? Isso. Eu disse que era um museu alquímico, né? Desculpa. Posso perguntar? Pode. Posso, né? Então, Tatiana, considerando que a humanidade, né, até onde passou por vários processos de depuração, tipo a gripe espanhola, a peste bubônica, quer dizer, onde várias pessoas morrem, a gente hoje está passando por um processo similar de depuração. Aí eu pergunto o seguinte, você diz que quando a gente está no processo alquímico, a sua energia, a energia de quem está praticando, ela interfere no resultado, né? Não foi isso que você falou? Sim. E sendo assim, porque a energia que a pessoa está vibrando, né, ela pode, de uma certa forma, ou propiciar o contágio ou não. Você está de acordo com isso, com essa ideia? Que a energia da pessoa, o que ela está vibrando, o que ela está emanando, pode facilitar o contágio ou protegê-la desse contágio? Entendi. Sim e não. Eu vou responder por que o sim e o não. O sim, porque a gente sabe muito bem que o nosso corpo, a gente está falando de imunologia, né? Está falando uma questão imunológica também. Então, a gente sabe muito bem que é só ficar triste que a imunologia baixa, né? Quando a pessoa está estressada com alguma coisa, a pessoa fica resfriada, aparece herpes, várias coisas que falam, né, do sistema imunológico que ficou mais debilitado simplesmente porque a pessoa está passando por uma situação de estresse ou de tristeza. Então, o nosso corpo, ele responde, né? A gente pode falar de vibração, de frequência, são coisas assim que eu realmente, né, vejo que fazem muito sentido. Se a gente for ver tudo, né, que existe, aí a gente já vai entrar também tem que começar a fechar ao invés de abrir, mas a gente vai ver, né, até vendo os paralelos com a física quântica, que Jung fez muito, né, tanto que trouxe sincronicidade para a gente, mas eu não vou falar mais do assunto, ok, gente? Só estou citando. Então, que o tanto que a frequência, né, que tudo é uma frequência, seria. Então, óbvio que se você eleva, você também vai elevar essa saúde do seu corpo, né? Com certeza, a imunidade ela vai aumentar. Então, por aí, óbvio que vai ter sim. E vai ter também, eu acredito que se em um coletivo as pessoas elas estiverem vibrando, elas vão começar também a vibrar e a influenciar as pessoas em volta, porque isso acontece. Mas, por outro lado, essa situação, né, que está existindo no globo, ela é extremamente misteriosa e parece que haja onde tem que agir quando e com quem, entendeu? Então, eu não posso afirmar que se eu tiver um pensamento positivo, eu não, né, a pessoa não vai pegar. Eu acho que diminui isso e o cuidado, né? O cuidado mesmo, assim, eu estou com pensamento positivo, então agora eu vou ali para Dias Ferreira, entendeu? Não é assim. Mas, sim,
E, ao mesmo tempo, a gente não pode garantir, porque tem algo misterioso aí que a gente não sabe e que acomete pessoas que a gente diz assim, mas como fulano? Como fulano, entendeu? Estava se preservando a rodo, era uma pessoa sem positiva, não sei como que o fulano foi, não entendo. Então, tem um lado misterioso aí aonde eu não consigo chegar e te garantir, mas que ajuda, eu digo para você, sim, faz diferença? Faz. Mas, de repente, o fulano, que era tão positivo, no fundo, quer dizer, uma coisa que ele não demonstrava, tinha uma mágoa grande, tinha, sabe, uma revolta com alguma coisa, e que isso não se manifestava exteriormente, mas deixava vulnerável. Pode ser isso também, não? Isso pode, mas aí a gente tem que estar dizendo que a Covid só está levando as pessoas que têm mágoa, né? Se for assim, vamos todos, né? Porque eu estou falando que a gente precisa limpar, não estou dizendo que eu não tenho, né? Então, se for pelo defeito que alguém possa ter, todos nós vamos morrer de Covid, porque todos nós temos mágoas, todos nós temos medos, todos nós somos orgulhosos em uma certa medida, né? Todos nós. Agora, se a pessoa tem aquilo de uma forma que a consome, aí eu não sei, mas todos nós vamos ter, Verônica. Agora, o nível, né? Não sei, mas eu garanto para você, é do ser humano. Se a gente disser que a gente não tem, a gente não está reconhecendo a sombra. Que aí é um outro assunto também que não me perguntem. A gente pode ver outro dia. Que tem. Ok, muito obrigada. Obrigada a você pela sua pergunta. Pedro, você ainda quer perguntar? Olá, sim, boa noite. A minha dúvida está relacionada a esse momento que a gente vive, né, de polarização social, assim, entendendo não só o Brasil que está passando por isso, mas focando para cá, assim, entendendo na alma brasileira. O que é que isso diz das nossas dificuldades pessoais, assim? Porque existem casas que você, enfim, que você está tendo que viver com pessoas que é o oposto da seu posicionamento político, moral e etc. E há uma dificuldade clara e imensa do diálogo entre esses opostos. Então, assim, é mais ou menos isso. O que é que esse momento de oposição, de polaridade, diz dessa dificuldade de integração, assim, de aspectos mais, eu não sei se eu posso estar falando aspectos mais primordiais, primitivos, sabe? Ou a conversa entre consciente e inconsciente, não sei, eu queria esclarecer mais isso. Tá, fala aí se a gente vai acabar entrando no outro assunto, mas assim, eu vou te responder um pouco, tá bom? Para não te deixar no ar. Essa polarização, ela é uma coisa que já existia, talvez de uma forma mais velada, mais latente, e com uma questão de crise, todo momento de crise, por isso que também acontece tanta coisa, né, na vida pessoal de cada um, ao mesmo tempo que acontece de uma forma coletiva, faz com que as coisas eclodam, né? Tem muito casal brigando por aí, coisas que ficavam meio tácitas, assim, e de repente explodiu num momento de tensão, etc. Então, são coisas que já existiam e elas precisavam vir à tona, porque toda polaridade é um desequilíbrio. E independente, né, eu nem quero falar, nomear qual polaridade, né, não mesmo, mas toda vez que o outro é visto de uma forma muito polarizada, significa que eu estou fazendo uma projeção da minha sombra, seja lá qual for o outro polo, que eu sinto como tão totalmente outro, ali eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso estar entrando em contato com a minha sombra. E eu preciso entrar em contato com a minha sombra, reconhecer e me apaziguar com ela, né? E fica muito no outro, né? As questões de ódio, as questões de excessiva separação. E no meio de uma pandemia, a pandemia ela mata pessoas de todos os partidos, por exemplo, entendeu? De todos os partidos, de todos os pensamentos, ela leva. Né? Não dá para dizer, né, que a gente, se você for de tal partido, a pandemia não te pega. Então, você consegue ver que o outro, no final das contas, é muito mais parecido com você do que você imagina. E isso é um dos grandes aprendizados e talvez dos mais difíceis, que é você reconhecer que, no final das contas, você é muito mais parecido do que o outro do que você pensava. Se a gente, né, vai fazer alguma coisa assim, sem
tirando cada vez mais, né, as personas, a gente vai ver que, às vezes, um polar e outro polar são tão agressivos quanto o outro, por exemplo, entendeu? São tão inseguros quanto o outro, por exemplo. Só que depende de quem é que está na gangorra, em cima ou embaixo, né? Mas essa gangorra não fica no meio, mas a gente precisa aprender isso. E é um exercício. E num momento de crise, a pandemia traz isso sim à tona. E traz também o quê? Caramba, somos todos humanos dentro desse balaio. Não é uma guerra que está acontecendo num país X e o meu país, com a minha política, não entra em guerra. Não é uma coisa, é algo que, claro, dependendo da política de cada país, vai se evidenciar, né, o que precisa ser evidenciado. Mas é gente. E olhar o outro como gente também é algo que a situação nos obriga. E trabalhar a sombra. A polaridade, quando bate na porta e incomoda, é trabalhar a sombra, seja lá de que lado a gente, né, de que lado possamos estar falando. Mas eu não vou me alongar nisso, não, porque esse assunto é muito comprido. Ok, obrigado. Tá? Espero ter ajudado em alguma coisa. Só antes do André dar prosseguimento às perguntas que foram feitas pelo chat, né, tem o Tiago disse que quer fazer uma pergunta. Tá, mais uma, sim, mas será que a gente pode só ter mais uma, duas, para a gente poder dar um fim? Sim, sim. Tá, desculpem, passei mais um pouco, mas eu também estou precisando concluir aqui até 9h30. Tatiana, a gente compreende, tranquilo, a gente compreende. Não tem problemas. Depois a gente faz mais essa pergunta e depois a gente faz o encerramento aqui. Tá certo. Oi, professora, boa noite. Boa noite, Tiago, né? Consegui ler. Enfim, eu trabalho com pessoas, né, diariamente, mas eu tenho visto que tem todo esse panorama, mas eu tenho visto também muitas pessoas fazendo avanços, sabe, no meio desse momento que a gente está, pessoas assim que estão crescendo, que estão... Aí eu quero saber se é uma coisa que só acontece comigo, que só eu vejo. Quero saber se a senhora está vendo também quais são os principais avanços, conquistas que algumas pessoas estão conquistando no meio disso tudo. Porque às vezes eu fico pensando, será que só eu vejo isso? E aí eu quero saber a opinião da senhora a respeito, por Nossa, eu quero até agradecer você por essa pergunta, né? Porque realmente, para a gente concluir aqui, foi uma pergunta perfeita, porque é verdade. Por incrível que pareça, existem pessoas que estão tendo vitórias, sim, nesse exato momento. E vou dizer mais, né? O globo gira, né? É a roda da fortuna, né? Tem aquela carta do tarô da roda da fortuna. Então, às vezes, muita gente que antes estava passando por alguma situação, algum sofrimento, de repente parece que a roda girou e aconteceram muitas... Não que a pessoa esteja feliz por conta da Covid. Eu acho que ninguém, né, nem pessoas que estão colhendo coisas boas na vida, estão felizes com a Covid em si, né? Porque aí realmente não dá. Mas dizer que o momento não trouxe para algumas pessoas crescimento em diversos sentidos, entendeu? Sentidos materiais, em termos de profissão, espirituais, emocionais, trouxe sim. Trouxe. Tem muita gente que evoluiu, que deu um salto. E até que fica com vergonha de dizer. Hoje eu atendi uma paciente que disse assim, eu não tenho o que reclamar do ano passado e desse, só tem me acontecido coisa boa. Eu fico até com vergonha, mas eu falei, não tenha, porque, né, acompanha o seu processo, esse é o seu momento. Para ela, as coisas começaram a acontecer, os sonhos dela se realizaram. Né? E está todo mundo no distanciamento, né? Gente, no meio da pandemia eu atendi 3 pacientes que se casaram no meio da pandemia. Casamentos bons, legais, né? Aquela coisa assim, daquela carência que você vê que tem que arrumar alguém. Conheceram, apareceu, a pessoa apareceu no meio da pandemia e, né, pouca coisa para fazer, vamos casar, né? E casaram. E bem, coisas boas. Ver que chegou a hora, né, da pessoa encontrar um relacionamento bom, chegou numa maturidade. Gente, quem é psicólogo, né? Também tem. Quem é psicólogo que tem, né, o que oferecer para a clínica, gente, teve trabalho pra caramba. Quem não tem, não aconteceu nada. Também é um processo, né, de depuração. Mas, caramba, eu vejo, né, eu tenho uma clínica, eu tenho alunos, sei assim, não sei se tem alguém aqui assistindo, mas a gente vê. Foi uma profissão que ficou em alta e com uma busca enorme.
Agora, quem só não é só ter um CRT, é ter o que dá. E a gente, né, que veio se preparando assim há muito tempo para chegar lá e poder ter o que dá. Está tendo trabalho pra caramba pra gente. É um crescimento, é um reconhecimento, é um crescimento material, é uma coisa boa. É a busca espiritual, tem gente que nessa hora que descobre uma busca espiritual e se encontra justamente no meio de um sofrimento, precisa, né? Isso acende a necessidade de um questionamento. Então, sim. Sabe por quê, Tiago? Na verdade, as situações de depuração é aquela Ouroboros, né? O início e o fim, né? Toda morte é um renascimento. Então, também existe renascimento. Em algum momento tem um renascimento. Não está todo mundo junto de uma vez só, mas tem. Tem hora que o momento também traz em si um nascimento de uma coisa boa. Não é um castigo eterno. No momento, parece até, mas não é. E tem esse ciclo que acontece. Então, assim, eu sou até grata pela sua pergunta, né? Porque a gente fica falando tanto no sentido... E o tema era justamente fazer esse paralelo, principalmente com esse processo da Nigredo, mas porque não acabou ainda, né? Porém, tem sim uma renovação na outra ponta. E para algumas pessoas isso já andou chegando, mesmo no meio disso tudo. O que significa que pode chegar para todos nós também. Então, que bom que você está bem, fico feliz. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, acho que a gente chegou já no momento da gente encerrar, né? A gente já passou 20 minutos, a Tatiana já foi bem, assim, solícita em vir, em deixar passar e ensinando bem pra gente. Um comentário, assim, que eu tive uma experiência nesse momento, assim, é interessante como a psicologia analítica, ela age pelo coração, em muitos momentos, né? Ela ensina agindo pelo coração. Quando a senhora falou, Tatiana, assim, que queima e não é pouco, né, e tal, me passou, assim, uma dor tão grande, assim, como se eu estivesse sentindo esse momento na humanidade, tão grande. Eu lembrei das cenas, dos jornais que a gente assiste, das coisas, e na hora me veio, assim, como se fosse um estalo, assim, que dá, né, a gente para perceber, assim, que realmente esse processo existe, né, realmente esse processo existe, ele é real, né, é muito interessante isso. Então, assim, fica aqui nossos sinceros agradecimentos por essa vinda, né, sua aqui para esse momento. Eu tenho certeza que para muitos de nós, assim, foi um momento muito importante, muito bom, né? Posso dizer por mim, para mim foi, tá certo? Então, fica só realmente nosso sincero agradecimento aqui do Movimento Espiral, pela sua presteza, pela sua, né, pela sua força de vontade de poder ensinar para a gente, de ensinar bem, tá bom? E eu também quero agradecer a todos os presentes aqui, porque também é uma coisa muito importante vocês estarem aqui com a gente, fazendo a coisa acontecer. O movimento, ele é um trabalho voluntário, né? As pessoas que trabalham voluntariamente, e o único objetivo do movimento é a gente poder ter mais conhecimento, né? Da gente e dar promoção para outras pessoas. Então, se não tiver quem queira, não tem movimento, né? O movimento, ele tem que ter um movimento, né? Tem que ter um movimento para ter movimento. Então, assim, as pessoas, essa aderência, né, de todos é algo que também está enriquecendo a gente. Então, sem mais delongas, agradecer de novo a todos, né? A senhora quer falar mais alguma coisa, Tatiana, para fechar? E aí a gente pode... Só uma coisa rapidinho, e só assim, para pegar isso que a Tatiana falou, né, sobre ter coisas boas na pandemia também, né, acho que assim, eu não estou dizendo que a pandemia é uma coisa boa em si, tá, gente, não é isso que eu estou falando, mas, assim, se não fosse por isso, talvez a gente nem tivesse aqui fazendo essa palestra agora, talvez a gente não tivesse conseguido alcançar pessoas do norte do Brasil, do sul, gente de Portugal, assistir nossos grupos de estudo. Então, assim, né, para você ver, assim, a gente realmente, assim, o próprio Espiral, a gente ia acabando no final do ano passado e a gente se reestruturou e assim, a gente chegou num ponto que a gente nunca imaginou chegar, assim, realmente a gente não esperava um dia estar fazendo uma palestra com você. Então, assim, muito obrigada mesmo. É uma grande oportunidade para todos nós aqui. E a gente espera que, né, não sei, né, quem sabe a gente faça mais algum evento com a senhora. Muito obrigada. Sim, então, né, vamos pedir também.
Quero agradecer a vocês que organizaram. Todo bom movimento, ele tende a crescer, né? Se a gente tiver cuidado, tiver carinho, ele vai crescendo num ritmo que é próprio. E, de fato, isso é uma coisa boa, né? Eu também vi isso acontecer. Eu dava curso praticamente para carioca, né? Porque eu estava aqui para vir, então não assistia. E aí, quando apareceu a pandemia, eu estava iniciando um curso. Veio gente de todos os lugares. E hoje é assim também. Vem gente... E eu não era muito de dar curso, eu dava palestra, mas eu gostava de todo mundo ali, né, no centro, em Guiana e tal. E aí, de repente, tive que abrir mão disso. Agora, abrir que é uma beleza. Você pode vir, eu estou em outro país, fica aí. Porque é um aprendizado também que a gente flexibiliza e abre os campos, sim. Você começa também em clínica a atender pessoas de todos os lugares, né? Parece que é esquisito e, de repente, não é mais. Então, tem um acesso, tem uma comunicação que antes não existia. E isso vai ficar, entendeu? Não vai acabar a pandemia e dizer, pronto, agora também não faço mais online. Não vai acontecer, né? Tem pessoas que, ficar em casa, mas tem gente que está adorando ficar em casa porque nunca ficou cuidando dos filhos, né? E está vendo um filho crescer, coisa que ia ser inimaginável pegando 3 horas de trânsito diariamente, né? Que consegue fazer uma faculdade porque está tudo online, aí a pessoa consegue estudar. Então, o online, ele cansa, a gente fala um monte de coisa, porém, ao mesmo tempo, também tem as coisas positivas, como tem em todas as grandes crises. E outra coisa, vai nos levar a algum lugar, né? A gente precisa viver também sabendo que existe luz, porque se existe sombra, existe luz. Se existe maré baixa, existe maré alta, a gente sabe disso, né? O sol nasce, se põe, vem a luz, depois o sol vem de novo. Então, a gente não pode também se apavorar com os ciclos, entendeu? A gente espera, segura um na mão do outro e vai. Né? Mais como seres humanos do que vendo as diferenças, né? Na medida do possível. Porque nós estamos atravessando todos, cada um, né? com também o seu ônibus, que eu reconheço, que às vezes é diferente do outro, mas estamos juntos. Mas vai amanhecer, porque sempre amanhece. Vocês já viram na vida, desde que vocês nasceram, vocês lembram um dia em que não amanheceu? Então, aguenta aí que a gente vai ver, espero. Tá? E agradecer a presença de vocês, não sei quantas pessoas, né, estiveram aqui conosco, mas a gente vai disponibilizar, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, vocês vão colocar no de vocês também, então quem não pôde estar presente, esse momento agora ele vai reverberar para várias outras pessoas, muito mais do que só essas que estão aqui agora, então isso também é muito legal, isso é muito interessante. É um trabalho de graça, vocês se dispuseram, eu também me dispus a vir sem cobrar, porque eu também acredito que uma parcela do que a gente recebe, eu recebo um bocado, eu tenho que dar também, e vocês também estão nesse movimento, né, de não pegar só para vocês, de querer alguma coisa, e eu acredito nisso. E acho muito bom, e isso vai ficar aí durante muito tempo para as pessoas poderem assistir, quem quiser, quem sintonizar com o conteúdo também. E convidar vocês, se vocês quiserem também conhecer, né, o trabalho que a gente faz no Centro Jungiano. O canal do YouTube é com o meu nome, que eu já tenho há um tempão, é Tatiana Paranaguá, mas no Instagram, né, tem minha página, mas tem a do Centro, que a gente tem uma maneira de ver a psicologia de Jung baseada, né, no foco escolhido, é o foco do luminoso, né? Então, o luminoso, ele traz a gente para uma visão que é realmente... a alquimia fala muito do luminoso, né? A sincronicidade fala muito do luminoso, que é aquilo que leva a nossa compreensão, nos toca para algo nitidamente além disso que é tangível, né? E quando isso acontece, desperta algo em nós que leva para um crescimento, que eu tenho que dizer mesmo, crescimento do espírito legítimo, que é o que a gente está fazendo aqui, que é nesse processo alquímico, que é para depurar cada vez mais e depurar, né, em mente, corpo e espírito. E eu sou grata a todos vocês aqui, porque se eu estou falando é porque tem gente para escutar, então, né, somos opostos complementares nesse momento. Muita gratidão por esse encontro, aos organizadores e a quem está aqui assistindo, a quem fez pergunta, gratidão. Se eu não pude responder algumas, propositadamente eu respondi de forma curta, porque não ia dar para estender, que ia dar pano para manga, então vocês me desculpem, foi de propósito, em algum outro momento, quem sabe. De alquimia, realmente estudem aqui, né, o Museu Hermético, Museu Hermético, e as obras do Jung, tem muita coisa legal, e à medida que você vai estudando, vão abrindo caixinhas assim, de compreensão na mente, é muito válido,
mas no ritmo de cada um, como cada um pode, né? Não precisa se forçar. Vai no seu ritmo, que é uma coisa muito profunda. E é isso, né? Meu agradecimento aqui está indo até 10 horas, gente, pelo amor de Deus. Boa noite para vocês, né? Gratidão, fiquem bem, com saúde e continuem estudando. Nossa, o estudo é assim, é uma chave.